E aí galera que acompanha o canal Arena 303, meu nome é Matheus Marques e começa agora mais um Arena Tática, hoje com o jogo do Brasil, nossa seleção brasileira contra a equipe da seleção venezuelana, vitória do Brasil por 3-1 sobre a equipe Vinho Tinta, e a gente acompanha agora como aconteceu esta vitória brasileira. Primeiro mostrando aqui a formação do Brasil. O Brasil entrou em campo num 4-2-3-1, formado por Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz na defesa. No meio campo com Luiz Gustavo, Elias, Oscar, Douglas Costa e William, e Ricardo Oliveira mais isolado à frente. O Brasil entrou com essa formação que o Dunga já vem trabalhando há algumas partidas na seleção brasileira, e desta vez conseguiu aproveitar um pouco melhor este time, também pela seleção venezuelana, que deu muito espaço, ofereceu muito campo à seleção brasileira, que pôde atacar e fazer o seu placar. A gente começa mostrando uma imagem aqui, um print da partida, que a gente vê o Felipe Luiz com a bola aqui no canto esquerdo, canto embaixo do seu vídeo. Ele recebeu a bola do Luiz Gustavo, e a gente pode ver a formação do Brasil se desenhando no ataque. Vemos aqui o Ricardo Oliveira projetando à frente para receber a bola. Tem o Douglas Costa dando uma opção aqui bem ao lado do Felipe Luiz. O Oscar se projetando para o meio. O William passando mais em cima. E o resto dos jogadores, Daniel Alves e Elias, aqui um pouco mais recuados. Essa jogada foi a jogada do segundo gol do Brasil, que o Felipe Luiz conseguiu fazer uma jogada individual pela esquerda. Tocou no Oscar, que se projetou para o meio. Oscar fez um corta-luz e o William, passando, recebeu na frente e conseguiu fazer o gol. Bela jogada da seleção brasileira. Agora mostrando a defesa da seleção venezuelana. A gente tem aqui a formação Venezuela, que jogou num 4-4-2, variando para um 4-4-1-1. Dessa forma aqui, tinham duas linhas de 4 bem próximas, com o jogador aqui mais à frente dessa segunda linha de 4, e um centroavante aqui, o atacante um pouco mais isolado na frente. Então formava uma marcação bem parecida com a seleção brasileira. A gente vai mostrar daqui a pouco a defesa do Brasil. A Venezuela compactou a sua defesa para poder tirar os espaços da seleção brasileira. Só que isso foi por água abaixo logo no início, porque o Brasil conseguiu abrir o placar logo cedo e desestruturou as ideias do treinador da seleção venezuelana. Aqui temos o primeiro gol do Brasil, em que o William recebeu a bola do Elias, perdeu a bola. O jogador da seleção venezuelana está aqui com a bola, mas aí o Luiz Gustavo estava bem atento ao lance, foi para fazer o corte. A gente vê que o Luiz Gustavo já se preparando para fazer para cortar a bola. Tem aqui a opção do jogador aqui para receber aqui mais embaixo. Tem mais dois jogadores se projetando para receber à frente, outro mais atrás aqui do jogador da Venezuela, e outro aqui. Temos aqui 6 jogadores da Venezuela que poderiam receber essa bola. Aliás, 5 poderiam receber a bola desse sexto que está aqui no centro. Mas Luiz Gustavo foi mais atento, conseguiu fazer o corte e originou o primeiro gol do Brasil, que você acompanha agora. Bem, depois desse primeiro gol, que o Brasil conseguiu fazer uma bela jogada com o William, recebeu a bola do Luiz Gustavo direto depois do corte. O William conseguiu se projetar à frente. A gente vê aqui o William, o Oscar e o Douglas Costa mais embaixo, o Elias aqui em cima, e o Luiz Gustavo fazendo o corte, com a bola chegando diretamente no William. O Brasil fez um gol logo aos 36 segundos de jogo. Gol este que conseguiu abrir espaço para a seleção brasileira, para que ela conseguisse uma melhor sorte na partida. Aqui a gente vê a defesa do Brasil, como eu falei, bem parecido com a defesa venezuelana. A gente tem aqui a primeira linha formada por Felipe Luiz, Marquinhos, Miranda e Daniel Alves. A segunda linha com Douglas Costa, Luiz Gustavo, Elias e William. O Oscar um pouco mais à frente aqui dessa segunda linha, às vezes chegando para fazer como um quinto homem desta linha, mas jogando um pouco mais à frente no decorrer da partida. Temos também o Ricardo Oliveira jogando mais à frente. E agora a gente vê no print também essa saída de bola do Brasil, mostrando um pouco como essa defesa se desenhou
para poder sair jogando. Aqui o Daniel Alves recebeu a bola do Alisson, temos o Miranda, o Marquinhos e o Felipe Luiz aqui mais atrás, o Elias dando opção para receber a bola e o Luiz Gustavo aqui pronto para já receber essa bola do Elias e poder distribuir para os dois extremos, o William e Douglas Costa, ou para o Oscar mais aqui centralizado. Esse aqui foi um desenho do Brasil por grande parte do jogo. O Brasil jogou com as linhas bem abertas, os jogadores com suas posições bem definidas, mas com a troca de posições desses dois jogadores, Douglas Costa e o William. Foram os dois principais jogadores do Brasil em termos de trocas de posições, em termos de criação de jogadas, porque eles dois conseguiram dar uma dinâmica diferente à equipe do Dunga. Ora o Douglas Costa jogando pela direita, o William pela esquerda, ora eles trocando, Douglas Costa vindo para a esquerda e o William jogando pela direita, que foi o que aconteceu com mais frequência, sempre com o Oscar mais centralizado e o Ricardo Oliveira aqui fazendo um pivô. Vamos ver agora o lance do segundo gol do Brasil. O segundo gol, o Luiz Gustavo está aqui, ele vai fazer o passe para o Felipe Luiz, aquela jogada que a gente viu um pouco mais à frente, um print um pouco mais à frente anteriormente. Está aqui o Luiz Gustavo, ele vai fazer o passe para o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem todo um corredor livre para poder seguir. Temos aqui o William, que foi quem concluiu a jogada, fez o segundo gol também da seleção brasileira, bem aqui quase no centro do campo, se projetando. Temos o Oscar aqui passando para centralizar, para poder receber essa bola também. Aí a gente confere agora o segundo gol do Brasil, marcado pelo William. Pronto, o Brasil marcou seu segundo gol, uma bela jogada também. Felipe Luiz acabou fazendo a falta ali no lance, mas o árbitro deixou seguir. Ele conseguiu fazer um passe para o Oscar, que deixou a bola passar para o William, e o William conseguiu bater bem, fez o segundo gol da seleção brasileira, que mostrou já um pouco de entrosamento, um pouco de brilho dessa seleção brasileira comandada pelo Dunga. E agora a gente já segue para o terceiro gol do Brasil. Aí depois já o Brasil tinha tomado um gol numa jogada, bola parada da seleção venezuelana, bola cobrada no primeiro pau, e o jogador da Venezuela conseguiu cabecear depois do desvio do seu companheiro de seleção, conseguiu desviar e conseguiu completar no segundo pau, fazer o primeiro gol da Venezuela. Gol esse que deu mas que poderia ter dificultado mais ainda se o Dunga não tivesse feito a alteração logo em seguida, a troca do Oscar, que não estava tão bem na partida, pelo Lucas Lima. Lucas Lima, que você vê aqui neste canto do vídeo. Vou até circular aqui o Lucas Lima para poder dar para ver um pouco melhor o posicionamento dele. A gente tem aqui o Lucas Lima, vou circular ele aqui, pronto, Lucas Lima bem aqui. Ele fez o passe para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, percebendo a posição do Douglas Costa, também tinha o Ricardo Oliveira aqui, podia fazer o passe para o Daniel Alves aqui mais embaixo para ele se projetar, fazer o cruzamento. Luiz Gustavo esperou um pouco mais, o Lucas Lima fez a passagem por trás da marcação aqui, aliás pela frente da marcação, recebeu de volta, tocou no Douglas Costa. Douglas Costa, muito inteligente, conseguiu achar o espaço livre aqui. A gente tem esse espaço livre, essa zona livre aqui, espaço. Ricardo Oliveira, centroavante nato que viu o espaço por trás da defesa venezuelana e achou conseguiu também, e contou com a sorte para poder, com a falha da defesa da Venezuela, o zagueirão Amorabieta falhou no lance, furou e acabou dando a chance para o Ricardo Oliveira concluir. E aí o artilheiro do Brasileirão não perdoou, fez o terceiro gol da seleção brasileira, fechando o placar e dando a vitória, os 3 primeiros pontos para a seleção comandada pelo técnico Dunga. A gente vê agora o terceiro gol do Brasil. Após o terceiro gol, a gente ainda tem essa jogada aqui, ainda com o Oscar em campo. O Douglas Costa recebeu a bola na saída de bola, fez o toque para o Oscar. O Oscar novamente deixou a bola passar, fez o corta-luz aqui. A gente vê o corta-luz. E aí a gente mostra como faz bem
para essa seleção brasileira fez bem a entrada do Ricardo Oliveira, um centroavante, um jogador que sabe jogar muito bem como pivô, sabe fazer esse pivô para segurar essa bola e também dar um passe mais rápido para enganar a marcação da seleção venezuelana e construir um belo contra-ataque. Aqui o Douglas Costa fez o passe para o Oscar deixou a bola passar e o Ricardo Oliveira já de primeira tocou a bola deixou a bola mais na frente do ponto futuro para o Oscar se projetar. O Oscar passou, a gente viu também a passagem do Willian por baixo, mas no decorrer do lance o Oscar acabou perdendo um pouco de tempo, fez o drible pro lado errado, o jogador do Venezuela fez o corte e o Brasil ganhou o escanteio. A gente viu que o Brasil teve algumas trocas de passe boas, teve uma movimentação, principalmente como eu falei, desses dois jogadores aqui, Douglas Costa e também do Willian. Douglas Costa mais pelo lado esquerdo, Willian mais pelo lado direito, com o Oscar um pouco mais centralizado. O Oscar não voltou muito para buscar o jogo, ficou um pouco mais preso lá na frente, tentando chegar à frente com o Ricardo Oliveira, mas não teve uma boa movimentação, apesar de ter feito uma partida melhor contra a Venezuela do que tinha feito contra o Chile. Até também, voltando a lembrar, o adversário mais frágil, bem mais frágil a Venezuela do que a seleção chilena. Com a saída do Oscar para a entrada do Lucas Lima, o Brasil teve outra dinâmica de jogo. O Lucas Lima ora caía pelo lado direito para ajudar aqui o Willian na troca de passes, ora conseguia cair pelo lado esquerdo para chegar junto com o Douglas Costa e também para dar mais espaço pro Ricardo Oliveira conseguir penetrar na defesa da Venezuela. Outra troca também do Dunga foi a saída do Douglas Costa já cansado, fez uma boa partida, entrou o Kaká. O Kaká entrou um pouco mais também pelos pedidos da torcida. A torcida pediu, gritou o nome do Kaká antes mesmo da primeira alteração da entrada do Lucas Lima, e o Dunga resolveu colocar o Kaká em campo para fazer também a festa da torcida brasileira. Eu teria colocado o Renato Augusto aqui no meio, teria tirado o Elias, teria feito uma movimentação, uma dupla interessante, Renato Augusto e Elias. Renato Augusto vem destacando muito no Campeonato Brasileiro, bom jogador também, mas Dunga resolveu manter o Elias em campo, colocou o Kaká aproximou um pouco mais, fez também algumas jogadas com o Lucas Lima também, e depois veio a terceira alteração do Dunga, saiu o Ricardo Oliveira para a entrada do Hulk. Aí aconteceu uma coisa interessante, o Hulk, ao invés de ficar aqui no posicionamento que o Ricardo Oliveira estava fazendo, foi para o lado esquerdo. O Kaká jogou mais centralizado para fazer um falso 9, e a seleção teve esse desenho com o Hulk do lado esquerdo, o Willian continuou do lado direito, o Lucas Lima fazendo a movimentação no meio campo, também voltando um pouco mais, e o Kaká mais centralizado. O Brasil não teve tanta chance, não teve tanto tempo para mostrar esse posicionamento, mas foi interessante porque o Kaká é um jogador que tem força física, tem um bom passe, também pode trabalhar essa bola fazendo pivô, e principalmente como o Kaká veio de lesão, não estava 100%, foi chamado às pressas para compor a seleção brasileira, então é normal que ele também não buscasse tanto jogo, até porque o Kaká já não é nenhum menino, então ele ficou mais centralizado aqui para poder receber os passes e tentar fazer o gol que não aconteceu. Mas é isso, o Brasil teve uma boa movimentação, conseguiu trocar passes. Venezuela deu espaço porque também partiu para cima da seleção brasileira. Venezuela tem aqui, a gente mostra um pouco melhor as duas linhas de 4 na seleção venezuelana bem armadas. Aqui a primeira linha a gente vê, a segunda linha bem aqui. Aqui foi a jogada do segundo gol do Brasil. O Felipe Luiz conseguiu achar o espaço livre, porque a defesa venezuelana não conseguiu se recompor a tempo. Passou deste jogador, conseguiu driblar esse também aqui e achar o espaço para poder fazer o passe que o Oscar deixou, e o Willian conseguiu fazer o gol. O segundo e o terceiro gol foram duas belas jogadas do Brasil, porque ele conseguiu trocar passes, achar espaço na defesa adversária e assim conseguir fazer os gols. Se conseguir com essas trocas de passe um entrosamento maior, o Brasil pode sim render bons frutos. A situação do Dunga ainda pode render bons frutos, mas precisa de tempo, precisa de treinamento e precisa de algumas peças. Mas isso a gente vê no próximo Arena Tática. Um abraço
e até a próxima.